Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A precariedade laboral afeta milhares de trabalhadores do nosso país e da região. Caracteriza-se essencialmente pela utilização abusiva de determinadas formas de contratação em desconformidade, muitas vezes com a legislação, e com o conluio de várias instituições, públicas também e privadas, sem apontar o dedo especificamente, porque todos têm as mãos sujas nesta situação. Todos, sem exceção. Tendo como objetivo, todos, sem exceção, como objetivo de privar os trabalhadores dos seus direitos laborais. A precariedade tem efeitos nocivos no dia-a-dia, na constituição da família, na estabilidade emocional, na aquisição de habitação aos preços proibitivos que está atualmente, no custo de vida que muitas famílias são confrontadas não só com os erros que foram tomados pelo Governo Regional durante anos e anos, mas também as suas repercussões na dinâmica familiar, na taxa de natalidade, na organização da vida, no poder de compra e nas longas fileiras que este regime político partidário criou, que foi 74 mil madeirenses a engrossar as filas da taxa de risco de pobreza. Esta é uma das receitas da autonomia durante estes últimos anos. Mas existem várias formas de precariedade, porque o facto de termos também, e relembro aqui aos senhores deputados da maioria que não gostam de ouvir as verdades, mas vão ouvir, os senhores não gostam, mas vão ouvir, será mentira que temos a taxa de IVA mais alta das regiões autónomas? Pergunto. É mentira? Pergunto se a taxa do IVA a 22% não aumenta a taxa de risco de pobreza? Pergunto, já lá vou chegar ao gás, senhor deputado, tenha calma. Pergunto se pagar como portugueses e pela receita feita pelos senhores, recorde que chamaram na altura Passos Coelho para anunciar a boa nova, que seria os portugueses da Madeira iam pagar apenas 86 euros e 64 euros para uma viagem. Afinal, fomos enganados pelo padre Pedro Passos Coelho e por Miguel Albuquerque, que enganou todos os madeirenses e porto-santenses. Consultem a comunicação social, se não foi apagada as notícias, consultem a comunicação social na altura. Convidaram Pedro Passos Coelho para dar a boa nova e hoje estamos a pagar 400, 500, 600 euros para viajar dentro do próprio país. Eu pergunto se isto não aumenta a precariedade económica e social. Eu pergunto, já que o Sr. Deputado Lopes da Fonseca lembrou a garrafa de gás, talvez hoje tenhamos a boa nova que o Sr. Deputado vai esclarecer pela primeira vez, já que estes senhores têm medo, já reparou que têm medo de falar do santo nome do Deus em vão. Pergunto aqui ao Sr. Deputado se pode revelar quem é o dono do gás da Madeira. Por que razão? Não sabe. Mas eu pergunto, por que razão pagamos mais 11 euros numa garrafa de gás do que os açorianos? E os açorianos estão mais distantes dos portos continentais do que da Madeira. Isto são apenas alguns exemplos, senhores deputados, para não esquecer e lembrar que recentemente foi preciso
encomendar cadeiras ao carpinteiro More, porque não haviam cadeiras suficientes, havia montes precários, havia muitas clientelas do PSD, colegas seus, senhores deputados, que estavam desempregados, estavam precários na Rua da Amargura, não tinham cadeira para se sentar. E foi preciso encomendar uma estrutura governativa de 10 secretarias, quando, por exemplo, 5 secretarias eram suficientes para gerir a região, tal como foi preciso dar de comer a muitas bocas famintas, sobretudo da coligação e CDS, que estavam desempregados politicamente. Eu recordo que foi preciso encomendar mais 2 cadeiras para o IGM, como 3 não eram suficientes, foi preciso encomendar mais 2 cadeiras douradas, revestidas de veludo, com pregas de cobre dourado, para sentar mais 2 desempregados e precários, nomeadamente no Sazarame. E o Sazarame continua a ter listas de espera astronómicas. Essas 2 cadeiras não serviram para resolver os mais de 100 mil atos médicos em lista de espera. Ou seja, sentaram mais 2 clientes da partidocracia e isso não trouxe efeitos práticos na redução da lista de espera. E eu recordo, por exemplo, foi preciso encomendar também mais uma cadeira para o IA-Saúde, porque 3 não eram suficientes. O CDS estava faminto, não tinha, estava precário, e lá teve o PSD de fazer a vontade e sentar mais uma cadeira no palácio do gastador mor, do desterrador do dinheiro do povo, que é o Presidente do Governo Regional da Madeira. E que fique aqui claro que vai haver novidades em breve dos gastos deste senhor, com a complicidade dos senhores, que deviam bater o pé e dizer-lhe frontalmente que estão a gastar o dinheiro do povo, é gastar muito mal o dinheiro do povo e que devia dar o exemplo, sobretudo nesta altura, de grandes dificuldades do madeirense e dos porto-santenses.